Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre futebol americano em Portugal. Olá a todos, hoje o tópico é o futebol americano em Portugal e comigo tenho o Gonçalo Valente, que é uma pessoa que eu já conheço aqui há alguns bons anos e que hoje aceitou aqui o desafio de estar comigo, ele que faz parte atualmente da Federação Portuguesa de Futebol Americano. Mas, Gonçalo, obrigado por teres aceito o convite e vou começar por pedir aqui que faças a tua apresentação a todos aqueles que nos acompanham aqui. Boa tarde a todos. O meu nome é Gonçalo Valente. Neste momento sou vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol Americano. Faço também parte da direção dos Lisboa Devils como vice-presidente e sou ainda coordenador defensivo dos Lisboa Devils também. Sim, a minha ligação ao futebol americano começou um ano antes da fundação dos Devils, na altura tinha uns amigos a jogar os Century Wolves e comecei a ver os jogos, comecei a tentar perceber um bocadinho melhor um desporto que, pronto, conhecia de nome, né, mas nunca tinha perdido tempo assim a ver um jogo sequer. E fui-me entusiasmando, cheguei até a participar em treinos deles e de repente pronto, os Devils foram fundados e fui treinar aos Lisboa Devils, tal como esses meus amigos, e na altura ficámos todos como atletas dos Devils, isto já há Já há uns bons 7 aninhos, não anos. é? Já nem sei, eu já os perdi, pá. Oito aninhos. Sete, oito 7, aninhos. 8, pronto, pronto. Pronto, começámos todos como atletas, né, acho que hoje desses meus amigos já nenhum joga, mas pronto, na altura foi uma experiência muito engraçada, muito boa a todos os níveis, a nível, assim, como atletas, eu por acaso já ia assim um bocadinho tarde, né, eu há 7 anos já tinha 28, já ia assim, já Epá, numa não fase, digas isso, não digas já ia isso. numa fase, não, aquilo foi, o maior problema era o head coach na altura, porque pá, era uma pessoa que desmembrava-nos ali Não todos. percebi nada daquilo, não é? Não, mas foram anos muito bons, mesmo muito bons a nível assim, eu confesso, eu na altura entrei a perceber muito pouco do desporto, ou seja, íamos aprendendo quase in loco Yeah. durante os treinos, né? E depois, por mais que levássemos trabalho para casa, não é? Aquilo era uma coisa ainda era muito overwhelming ainda Claro. para as nossas cabeças. E assim, depois aos poucos, pronto, deixei de jogar ali à segunda época, talvez, e passei a ter outra tarefa, uma tarefa mais solitária de filmar os jogos e filmar os treinos. E pronto, o meu corpo também já não estava a reagir muito bem. E pronto, optei por ser útil, não é? Fazer outra Yeah. coisa do que ser mais um Sim. no campo. Não, mas sabes que, pronto, obviamente eu tenho a ligação a ti através dos Devils, como tu também já mencionaste, eu era o head coach no início, não percebi nada daquilo. E, o que tu disseste é verdade e já agora eu vou aproveitar aqui para dizer uma coisa que é mesmo, é genuíno e tu sabes isso. Tu para mim foste uma das peças fundamentais para o sucesso dos Devils no processo de desenvolvimento da equipa e que nunca tem o devido crédito, porque tu fazias o trabalho que estás a dizer, que é o trabalho atrás das cortinas, a gravação dos treinos, a gravação dos jogos, o upload depois à plataforma que nós utilizávamos, ao Huddle, Exato. e que permitia que eu, os restantes treinadores, em particular o coach Anthony Skinner, que haveremos de falar dele depois quando lançarmos também um episódio dedicado aos Devils, pudesse também deixar o seu input sobre como é que o treino correu, como é que o jogo correu, o que é que tínhamos que melhorar. E esse trabalho que tu fazias atrás das cortinas, pá, foi preponderante para o desenvolvimento e para o sucesso depois a médio e longo prazo. E sabes que eu tenho um grande mérito, dou-te grande mérito a ti por isso, ainda que eu sei que para fora nunca tiveste se calhar Sim, esse crédito, mas é mesmo verdade, sem ti as coisas não teriam corrido da maneira que correram nos Devils nesses anos. Mas ao longo dessa tua
passagem de jogador, depois para um elemento que acabou por compor a equipa técnica, e agora estás ligado aqui à parte de organizacional, dos dirigentes e tudo mais. O que é que te fez continuar ligado ao desporto? O que é que te fez? Eu sei que tu gostas muito também da parte tática, da parte não só do futebol americano, até do futebol, até estávamos a ter uma conversa antes de começarmos aqui as gravações, por causa de algumas filosofias que parece que estão a ser incorporadas agora no futebol, mas foi essa parte tática que te fez continuar ligado ao futebol americano? Foi a parte também emocional? O que é que foi aqui? Assim, eu acho que foi um bocadinho de cada. A partir do momento em que pronto, transito para, portanto, dessa parte de fazer os filmes, etc., para dirigente dos Devils, a partir daí a coisa quase que se torna pessoal, não é? Portanto, o projeto passa a ser meu, entre, portanto, faço parte de uma nova direção, o projeto passa a ser meu e sou eu agora que tenho que, pronto, eu e mais outros, não é? Mas somos nós agora que temos que levar a equipa a bom porto. Portanto, a minha área de formação é gestão de empresas, a parte da gestão está sempre cá, no fundo, Presente, não é? exato, está sempre presente. A parte em campo, isso passou desde que era atleta. Quando passei cá para cima, e eu lembro de nós até falarmos os dois sobre isso, de cá de cima vê-se tudo, não é? Portanto, cá de cima consegue-se ver comportamentos individuais, consegue-se ver comportamentos coletivos, portanto, e depois começou aí aos poucos começou-me pronto, ali a dar uma, uma, uma tendência para, epá, vamos se calhar apostar nisto e tentar ver o que é que dá, tentar estudar mais, lendo, absorvendo conhecimento de outras pessoas, de ti, de Joey, uma série de pessoas que sabes que tiveram ligadas depois a nós, e aos poucos de ir evoluindo de grau a grau, e numa de ver o que é que isto dá no futuro. Assim, conhecimento a mais acho que nunca é mau, não é? A É, gente depois pode utilizá-lo ou não, mas agora conhecimento a mais acho que nunca é um problema. Depois concordo, concordo. cabe-nos a nós depois saber onde é que está Utilizar, a utilizar ou não, não utilizar é? ou não. Como diz o tio Ben, com grande poder vem grande responsabilidade, não é? Exatamente, Por exatamente, isso, exato. é um bocadinho por aí, mas sim, mas olha, antes de nos focarmos aqui, porque o episódio de hoje é focado aqui em apresentar um bocadinho a história do futebol americano em Portugal, e antes de nos focarmos um bocadinho no presente, naquilo que está a ser feito também a nível da Federação, onde tu és vice-presidente, como já mencionaste, e onde é Pedro Alves, não é? É o presidente. É Pedro ou Exatamente, é o Pedro Ok, Alves. Pedro Alves. estou sempre na dúvida se é Pedro ou João. Pronto, é Pedro Alves, ainda bem disse bem à primeira. Um, Antes de nos focarmos nisto, eu quero fazer aqui um walkthrough, uma viagem ao passado, porque eu tenho aqui um fecheiro que me demorou muitos anos a construir, com todos os resultados e toda a história do futebol americano em Portugal. E vou fazer aqui uma viagem mesmo liga a liga, fazer aqui só uma pequena overview sobre aquilo que foi a evolução do desporto até à 10ª edição da competição. Ora, então começando aqui na primeira, foi em 2009 que foi fundada a Liga Portuguesa de Futebol Americano, ainda que antes disso já existissem 3 equipas oficialmente em Portugal, que eram os Porto Renegades, foram a primeira equipa, eram os Crusaders, que foram a segunda, e os Navigators, que foram a terceira equipa a surgir. Os Renegades e os Navigators competiram 2 anos em Espanha, na segunda liga, antes de haver então a Liga Portuguesa. Os Navigators chegaram a ter uns bons resultados na altura, inclusive uma presença nas meias finais, no segundo ano de competição, mas foi em 2009 então que surge a Liga Portuguesa de Futebol Americano. E nesse ano tivemos 5 equipas a competir. Os Navigators, os Renegades, os Crusaders, os Altice Paredes Lumberjacks e uma equipa espanhola convidada que foram os Galiza Black Towers. Os Navigators dominaram essa competição, venceram os 7 jogos que disputaram. A final foi vencida diante dos Lumberjacks pelo resultado de 45-26. Aqui para dados históricos também, o primeiro jogo a ser disputado em Portugal foi no dia 7 de novembro de 2009 e foi um Crusaders contra Lumberjacks na cidade de Paredes, onde os Lumberjacks venceram 18-6. Ou seja, aqui também para deixar um bocadinho de um pedaço de história aqui neste podcast. No segundo ano da competição, que começou em novembro
aliás, em janeiro de 2011, tivemos uma nova equipa a entrar na competição, que foram os Maximinus Warriors, onde entraram então 6 equipas a disputa. Os Navigators venceram todos os jogos, foram à final novamente contra os Lumberjacks, que venceram uma vez mais a equipa de Paredes por 38-27. Sagraram-se bicampeões então da Liga Portuguesa de Futebol Americano pelo segundo ano consecutivo. Na terceira edição, que começou em janeiro de 2012, tivemos uma nova equipa a aparecer, foram os Kendall Kings, uma equipa que só jogou este ano. Foi aqui um toque e foge, vamos assim dizer, na competição. Os Navigators novamente invictos, venceram a competição uma vez mais. Os finalistas foram os Warriors, que disputaram a final na sua casa, entre aspas, no estádio 1º de Maio, em Braga. Os Navigators venceram 25-7, tricampeões nacionais. Quarto ano de competição, tivemos aqui uma coisa nova a surgir, que foi basicamente, pela primeira vez, houve uma segmentação por grupos. Até aqui, todas as equipas jogavam entre si, vamos assim dizer. Na quarta edição, tivemos Grupo Sul, Grupo Norte. No Grupo Sul, os Navigators venceram, ainda que neste ano tenham perdido o primeiro jogo da sua história, diante dos Cascais Crusaders, que nesta altura ainda não eram Cascais Crusaders, eram Crusaders Clube de Futebol Americano. Foi no dia 17 de fevereiro de 2013 que os Crusaders venceram 44-32 dos Navigators, quebrando uma sequência de 26 jogos consecutivos dos Navigators a vencerem. No entanto, no final do dia, Navigators, mais do mesmo, venceram pelo quarto ano consecutivo 20-12 diante dos Porto Muds, que foram uma das novas equipas que entraram na competição este ano, juntamente com os Canidelo Celtics e com os Algarve Pirates. Okay? Este foi o primeiro ano em que tivemos 10 equipas a competir. No ano seguinte, voltámos a ter, e Gonçalo, creio que foi aqui que tu entraste um bocado em cena, certo? Foi aqui que apareceram os Devils, ainda que tu tinhas dito, sim, que já conhecias pessoas dos Wolves, não era? Dos Centennial Wolves, sim, que na época anterior tinham eu esqueci-me aqui de mencionar os Wolves. Ias-me corrigir, não é? Força. Exato, ia-te corrigir. Portanto, os Centennial Wolves também participaram pela primeira vez e única neste ano. Portanto, e foi neste ano que pronto, começou a minha ligação ao futebol americano. Portanto, eu lembro aqui jogos, portanto, vendo aqui alguns jogos deste ano, lembro-me de alguns. Lembro-me de alguns porque estava na bancada e lembro-me bem de os ver. Pronto, embora isto, nesta altura, para mim, isto ainda fosse assim um bocadinho confuso ainda estava tudo em organização. Ainda estava tudo em fast forward, não é? Como se costuma dizer. Exato. Eu vi os jogos e tal, e pronto. Em vez ainda vimos, creio que este ano, eu não sei se não cheguei, a final deste ano foi onde, sabes? Espera aí, estás a falar ainda na semana, na 4, certo? Na quarta, exato. A final foi nas Olaias, no estádio do clube do técnico, do rugby. Ok, não, então esta não vi. Pronto, e foi pronto, exatamente, eu tinha-me esquecido de mencionar os Wolves, que foram também uma das novas equipas a entrar em comparação com o ano anterior. Quando entramos então no ano 5, que era aqui onde eu estava a dizer que o Gonçalo entrou, evidentemente, porque esteve ligado aos Devils, que surgiram neste ano. Basicamente, os Devils surgiram, os Wolves deixaram de competir, e no norte, no grupo norte, os Celtics saíram de equação, que também só competiram então na Liga 4, e apareceram os Miami Mustangs. Este ano, lá está, novamente, domínio da equipa dos Navigators, não perderam nenhum jogo ao longo da competição, 10 jogos, 10 vitórias, e voltaram a defrontar os Warriors, tal como na final da terceira edição, na final que foi disputada em Abrantes, e onde os Navigators venceram 34-7 a equipa de Braga, que entretanto já tinha aqui também mudado o nome. Eles no início eram os Maximinus Warriors, depois passaram a ser os Braga Warriors. O ano 6, basicamente, viu a continuação das mesmas equipas, mas o modelo competitivo mudou, porque deixámos de ter novamente segmentado por Grupo Sul e Grupo Norte, e tivemos aqui uma competição basicamente todos contra todos. Isto resultou em que os Navigators e os Mutts fossem as duas melhores equipas da fase regular, 8 vitórias para ambas as equipas.
mas depois, na fase a eliminar, os Navigators novamente não perdoaram. 3 jogos, 3 vitórias. A final foi uma final inédita, porque foi a primeira vez que os Navigators e os Crusaders se encontraram num jogo de mata-mata. Eram até este ano talvez a maior rivalidade da Liga, quer em termos históricos, quer em termos também anímicos, vamos assim dizer, entre as duas equipas. E os Navigators venceram 32-13 naquele que foi o 6º título consecutivo da equipa de Lisboa. E é uma hegemonia, Gonçalo, aproveitando aqui para te fazer a pergunta, que eu acho que vai ser difícil alguém repetir em Portugal. Sim, atualmente acho muito difícil voltar a repetir, como já foi provado. Portanto, os Devils houve ali uma altura que ainda venceram os campeonatos seguidos, mas 5 acho complicado, Sim, porque isto sim. hoje em dia as coisas estão muito mais equilibradas, até porque temos menos equipas a competir atualmente, mas o nível de competitividade é completamente diferente. Portanto, nós, nestas alturas, sabíamos, até aí à Liga 5, sabíamos mais ou menos já quase de antemão o que é que ia acontecer em determinados jogos. Hoje em dia, isso não é bem assim. Por exemplo, hoje em dia temos jogos entre os Devils e os Crusaders que, ora, podem ir para um lado, ora podem ir para o outro, ou podem ser decididos por 2 pontos ou por 3 pontos. Portanto, são coisas muito mais equilibradas. O mesmo acontecendo uma equipa teoricamente favorita ir jogar fora a Paredes, por exemplo, é completamente diferente. Sabe que vai ter um jogo muito duro, muito físico e mesmo que a vitória se confirme, é uma vitória que não é propriamente à vontade. É uma vitória que tem que Sim, suar, sim. tem que se trabalhar muito, tem que se preparar muito o jogo. São jogos diferentes. Sem Portanto, dúvida, sem dúvida. E olhando aqui só ainda dentro da Liga número 6, foi o primeiro ano em que deixámos de ter a participação de uma equipa espanhola, basicamente os Black Towers, que da segunda para a terceira competição passaram-se a chamar Black Ravens, ainda competiram na terceira, na quarta e na quinta edição da competição, mas na sexta deixaram de jogar e apareceu uma nova equipa em Portugal, que foram os Algarve Sharks. Basicamente passámos a ter 2 equipas no Algarve. Por isso mantiveram-se as mesmas 10 equipas a competir. Quando entramos na Liga 7, o modelo competitivo mantém-se o mesmo, 10 equipas em competição, todos contra todos. A diferença é que os Algarve Pirates deixam de competir e surge uma nova equipa na zona do Minho, que são os Black Knights. Os Black Knights, no seu primeiro ano de competição, não conseguiram nenhuma vitória. Em termos competitivos, os Navigators, que eram os ex-campeões nacionais, também tiveram um passo atrás e surgiu aqui uma nova equipa a dominar, que foram os Lisboa Devils, de onde o Gonçalo fazia parte e onde eu também fazia parte como treinador principal da equipa. E neste ano os Devils não deixaram então aqui margem, ganharam os 8 jogos da fase regular e depois na fase a eliminar conseguiram 2 vitórias. A final foi contra os Algarve Sharks, e segunda equipa equipa de segundo ano, aliás, mas que também depois de uma fase regular algo muito equilibrada, também conseguiram 4 vitórias e 4 derrotas, depois na fase do mata-mata surpreenderam e conseguiram chegar à final, e foi talvez uma das finais mais bem disputadas até à história. Em termos de pontos, foi a final mais aproximada, 28-26 para os Devils, com o jogo, Gonçalo, e agora também sei que fizeste parte do jogo, a ser decidido na tentativa de conversão de 2 pontos dos Sharks, que não conseguiram converter, e agora deixo aqui um abraço também ao David Silva, que foi quem fez essa jogada dos Devils e conseguiu depois dar a vitória à equipa de Lisboa. isto foi, para mim, uma das finais das que eu vi. Portanto, eu vi da 5 para a frente, foi das mais bem disputadas do início ao fim. Portanto, o jogo não teve nenhum ponto morto, não teve nenhum ponto menos bom. O jogo foi sempre pautado muito por alto. Portanto, isto foi uma coisa que mesmo até ao final foi de incerteza máxima
que lembro-me de estar na sideline e nós até à última jogada não sabermos o que é que ia acontecer dali, se ganhávamos, se o jogo ia a prolongamento, se havia futebol americano é aquela coisa que basta haver um fumble e a coisa vira completamente. Ficámos ali até mesmo até à última, que até o apito ninguém sabia o que é que ia que ia dar. acontecer, Isto, não é? isto foi uma das finais mais incríveis que tivemos Sem dúvida. nos últimos anos. Sem dúvida. E a final foi disputada na Maia, ok? Só aqui também para efeitos Exato. de dados históricos. E basicamente estávamos então na Liga 7, na 7ª edição, passamos para a 8ª, onde tivemos a competir 10 equipas novamente. A diferença foi que tivemos os Algarve Pirates a entrarem na competição. Os Renegades acabaram por se reinventar, vamos assim dizer, e surgiram com um novo nome. Em vez de Porto Renegades, passaram a ser os Maia Renegades. E os Pirates entraram em competição e a equipa que saiu foram basicamente os Mustangs, que deixaram de existir. Na 8ª edição, o modelo competitivo foi basicamente o mesmo, todos contra todos, não havia aqui segmentação por divisões. A fase regular foi dominada pelos Devils uma vez mais, com 9 jogos e 9 vitórias, e depois na fase eliminar, novamente, domínio por parte dos Devils, que se sagraram bicampeões com uma final disputada contra os Renegades, que com este novo nome, Maia Renegades, surgiram muito competitivos este ano, conseguiram ir então à final. A única derrota que tiveram na fase regular foi contra os Devils, curiosamente contra os Devils, e na fase regular perderam por 30-0, mas na final o jogo 40-35, final disputada em Évora, e uma final, Gonçalo, que do ponto de vista organizacional e também de benchmarking, vamos assim dizer, também foi muito boa na altura para a própria Liga e para a própria Federação Portuguesa de Futebol Americano. Exato. Eu, na altura, estava ainda em fase de projeto, portanto, uma nova equipa na cidade de Évora, que, portanto, com esta realização da final nesta cidade, acabou por dinamizar bastante o projeto deles e dar uma visibilidade maior ao futebol americano. Então, eu lembro-me de chegar no dia do jogo e ver se pessoas de cascóis das equipas, mas não só dos Devils e dos Renegades, portanto, havia pessoas de todas as equipas. Lembro-me de ver pessoas ligadas aos Navigators, ligadas aos Crusaders, como foi uma final, portanto, Évora, de Lisboa, de Lisboa não está assim a uma distância assim tão grande, que foi uma cidade de acesso fácil para uma final de futebol americano. Portanto, eu lembro-me de chegar lá e ver e conseguir identificar, portanto, aquelas pessoas vão ver a final, estão identificadas com cascóis e camisolas das equipas, e foi a primeira vez que vi numa cidade sem uma equipa de futebol americano na altura, ou pelo menos uma equipa a competir, de ter uma ligação forte, ou pelo menos identificar facilmente uma várias pessoas, grupos de pessoas, ou 2, 3, 10 pessoas a saírem de carros e irem correr direitas ao estádio para assistir à final. Foi uma coisa, a nível organizacional, foi uma organização, para mim, muito boa em todos os sentidos. Sem dúvida, sem dúvida. E até hoje foi a final que teve mais público a ver o jogo. Eu acho que ultrapassou ali as 4 casas decimais, o que para a realidade do futebol americano foi uma grande vitória na altura. E aqui estamos a falar que estaríamos entre 2017 e 2018. Não, aliás, peço desculpa, entre 2016 e 2017. A final foi disputada no dia 8 de abril de 2017, exatamente. Exato. E seguimos em frente para a edição seguinte, a 9ª edição, onde continuámos a ter 10 equipas a competir, mas tivemos novamente uma alteração. Até agora já perceberam que nunca houve uma continuidade de nenhuma edição para a seguinte, quer seja em termos do modelo competitivo, quer seja mesmo em termos de equipas a competir. A diferença neste 9º ano foi que basicamente os Algarve Pirates voltaram a desaparecer da competição e surgiram os Évora Eagles, que acho que, lá está, surgiram muito também fruto do trabalho que foi feito do ponto de vista de divulgação e de trabalho do ano anterior e que permitiu que a equipa dos Eagles competisse.
Do ponto de vista competitivo, houve duas divisões, aliás, a Sul e a Norte, pela primeira vez 5 equipas em cada uma. Os Maia Renegades deixaram de existir com esse nome e surgiram os Porto Scala Dragons, que basicamente era a mesma equipa, mas com todo um branding novo, toda uma nova realidade. Também iremos abordar isto num outro episódio para explicar um bocadinho toda esta transformação que houve. E os Porto Scala Dragons acabariam por ser a grande surpresa desta competição, porque foram eles os grandes vencedores. Do ponto de vista desportivo, os Devils venceram 9 jogos no Grupo Sul e perderam 1. Outra vez os Crusaders entram aqui com o nome deles como os Golias, que não permitem que recordes sejam alcançados, porque os Devils, a derrota deles foi contra os Crusaders, curiosamente no 26º jogo da invencibilidade, tal como tinha sido contra os Navigators, ou seja, os Crusaders não deixam ninguém vencer mais do que 26 jogos consecutivos, ou então querem eles eventualmente serem essa equipa a conseguir quebrar esse recorde com os próximos anos que ainda temos da Liga. Mas pronto, os Devils venceram o Grupo Sul, os Dragons venceram o Grupo Norte. Nas meias finais, a surpresa foi a vitória dos Mutts em casa dos Devils, que os levou novamente a uma final, onde encontraram os Porto Scala Dragons, que tinham vencido os Warriors na outra meia-final, e o jogo com menos pontos da história de uma final da Liga Portuguesa Sul-Americana, 6-0 para os Dragons. O único touchdown foi marcado pelo Bruno Pintão, que também lhe deixo aqui um abraço, também foi ele o grande desbloqueador desta final e o responsável do sucesso dos Dragons na partida. E esta final foi disputada em Torres Vedras, se não me falha aqui a memória, e foi a primeira vez que houve uma equipa vencedora que não fosse da capital. Ou seja, nos 6 primeiros anos foram os Lisboa Navigators, nos 2 anos seguintes foram os Lisboa Devils, e pela primeira vez tivemos uma equipa fora da capital, neste caso da zona da região do Porto, a vencer a 9ª edição de futebol americano. Entramos então aqui na última edição que foi finalizada, ok? Estamos a falar da 10ª edição, que foi disputada a partir de janeiro de 2019, onde voltámos a ter um modelo competitivo todos contra todos e onde tivemos um decréscimo de equipas a competir. Foram apenas 7 equipas a competir. Os Mutts, os Devils, os Crusaders, os Navigators, Lumberjacks, Warriors e Sharks. Do ponto de vista competitivo, os jogos na fase regular foram equilibrados maioritariamente entre Mutts, Devils e Crusaders, as 3 equipas com 5 vitórias e 1 derrota. Todas perderam basicamente entre si, ou seja, os Devils perderam com os Mutts, os Crusaders perderam com os Devils e os Mutts perderam com os Crusaders. Acho que foi basicamente assim que aconteceu. E era isto que eu falava há pouco. Portanto, atualmente as coisas estão equilibradas a este nível. Portanto, nós podemos ganhar, uma equipa pode ganhar, ou seja, havendo 3 teóricos favoritos, portanto, um deles pode ganhar a um desses 3, mas depois pode perder o outro. Portanto, são coisas que já não são assim tão lineares como eram há algum tempo. Sim, nas edições iniciais, não é? E o reflexo disso é que, lá está, na fase regular, os Mutts venceram os Devils 26 e a final foi entre essas duas equipas, final disputada em Mafra, onde os Devils venceram 23-6, ou seja, basicamente aqui quase uma inversão do resultado final. E também aqui menção à meia-final desse ano, entre os Crusaders e os Devils, ficou pelo parcial de 13-12, ou seja, os Devils venceram por apenas 1 ponto os Crusaders e carimbaram a passagem para a final. Os Mutts na outra meia-final defrontaram os Navigators e venceram 47-22. Foi também o regresso dos Navigators aqui à fase eliminar, depois de alguns anos a tentarem reconstruir a sua equipa. E esta foi a última edição que foi finalizada, porque no ano seguinte houve competição, houve novamente uma segmentação por grupos, Sul e Norte, 3 equipas em cada grupo, ou seja, houve menos uma equipa a competir, que neste caso foram os Sharks, que deixaram de competir, mas basicamente a edição ficou a meio, não foi concluída. Os Crusaders eram quem seguia com o melhor registro, tinham 3 vitórias na altura, venceram os Devils, que também até esse momento também não tinham perdido, mas depois, pandemia, março de 2020,
e a edição basicamente caiu ficou pelo caminho, não foi concluída, por isso não há aqui um vencedor atribuído a esta 11ª edição. E o nosso momento aqui, RTP História, já terminou, já fizemos aqui a nossa viagem para deixar aqui um bocadinho do percurso e daquilo que é a Liga Portuguesa de Futebol Americano e as equipas todas que competiram. É normal que às vezes haja aqui algumas confusões do ponto de vista de que equipas é que competiram, em que período histórico, por isso é que eu vos disse que este meu fecheiro é o santo grau do futebol americano em Portugal, porque tenho os resultados todos, tenho os dados todos e tudo aquilo que aconteceu e algumas estatísticas engraçadas, por isso se tiverem ou quiserem saber algumas coisas, estão mais do que à vontade para me perguntar no Twitter ou no Instagram, já sabem que o podem sempre fazer. Gonçalo, agora olhando aqui um bocadinho só para aquilo que é o presente, aquilo que eu te pergunto é como é que vocês estão aqui a pensar do ponto de vista de federação, trabalhar o futuro da Liga, que modelos competitivos é que pensam trazer aqui um bocadinho para, ou que possam fazer mais sentido para o futuro? Qual é que foi o foco ao longo deste último ano, que eu sei que às vezes é difícil ou é típico de se tentar aqui projetar, mas o que é que tem sido feito? Até assim, esta direção foi eleita um mês antes de iniciar a pandemia. Portanto, todas aquelas expectativas que nós tínhamos inicialmente, ao fim do mês, foram por água abaixo, né? A nível de perspectivas do futuro, nós, para já, temos que perceber, até porque pronto, a pandemia a nível económico teve algum impacto nas equipas, a nível de patrocinadores, a nível de algumas equipas que dependiam de patrocinadores, ou que tinham o seu orçamento dependia boa parte de receita de patrocinadores, que devido à pandemia, devido a não haver competição, que tiveram essa fonte de receita afetada. Nós temos que ver, assim, esperamos que em setembro possamos começar uma época da forma normal, como foi até agora, se tirarmos esta última época, e a nossa prioridade é saber quantas equipas é que vamos ter a competir e a partir daí tentar desenhar um calendário pensando sempre, portanto, na vertente económica, que pronto, novamente teve um impacto grande agora durante a pandemia. Ainda não temos nada definido, será por divisões, será todos contra todos, portanto, vai depender muito daquilo do feedback que tivermos das equipas. O Pedro Alves, neste momento, está em contacto regular com as direções das equipas, portanto, a nível para sabermos também qual é que é o ponto de situação a nível financeiro, se tem alguma dificuldade que não consigam cumprir com coisas que já estavam acordadas. Há equipas que nem sequer têm campo para treinar neste momento, portanto, principalmente a norte. Nós no sul a situação foi um bocadinho mais simpática, mas sabemos, por exemplo, em Braga e no Porto, para treinar não é fácil, mesmo com as limitações que as próprias autarquias não cedem os campos para que haja treinos. Mesmo que as equipas quisessem fazer um treino com todas as condições asseguradas, a nível de higienização e distanciamento, etc., as próprias autarquias não cedem os campos. Portanto, contamos que em setembro isto esteja normalizado e aí possamos começar a preparar uma nova época já dentro da normalidade. Lá está, e vai depender muito de quantas equipas vão competir. Assim, à partida, nós, falando assim por alto, estamos a pensar no mínimo nas 6 que iniciaram a época anterior, que não foi terminada. Estamos na expectativa de que pelo menos mais uma equipa que possa aparecer para competir, mas é como digo, isto neste momento ainda está muito em fase embrionária, porque não sabemos mesmo como é que, É difícil, como não é é? que se vai desenrolar. Trabalhar aqui um bocadinho no Difícil. escuro é complicado. Assim, a única coisa boa que a pandemia nos trouxe foi que conseguimos trabalhar na sombra a parte de regulamentos, parte de estatutos, etc. Conseguimos reformular essas coisas
porque lá está, não houve foco de preparar competições e estar a fazer a gestão das competições. Este ano permitiu-nos trabalhar uma coisa que ia ser se calhar trabalhada mais diluída, se calhar numa época e meia ou em 2 épocas. Nós à data temos essa parte a nível de reformulação de regulamentos, de estatutos, de regulamentos de competições, já está numa fase muito mais adiantada do que estaria se estivéssemos neste momento ainda, a esta altura em março, estaríamos provavelmente aí a 2 meses, 1 mês e meio de terminar a época no que toca às competições em si. Isto permite-nos, por exemplo, criar uma das coisas novas que esta direção criou foi uma comissão permanente de flag football, que a partir de agora vai estar ligada, portanto esta comissão vai ter um mandato equivalente ao mandato da direção, vai estar a trabalhar colada, basicamente, à federação, porque além da modalidade tackle, portanto o flag football também vai passar a ser parte integrante e constante do calendário da nossa federação. Isso é ótimo ires aí, porque era um dos tópicos que eu queria abordar. Achas que para o futuro e a sustentabilidade do desporto em Portugal, isso é um passo fundamental a ser dado pela Federação de, no fundo, criar essas duas modalidades e integrá-las sobre a mesma alçada, sobre a mesma tutela e trabalhar em conjunto com os clubes para o desenvolvimento da mesma? Sim, assim, neste momento é fundamental porque nós temos um problema que os outros desportos não têm. Portanto, nós temos uma dificuldade grande em fazer escalões. Portanto, nós não conseguimos fazer um escalão sub-12, um escalão sub-15, um escalão sub-17, um escalão sub-19. Porque não temos atletas que possam criar, por exemplo, um torneio ou uma liga só de um determinado escalão. A nossa ideia é agregar mesmo escalões jovens para iniciar a prática da modalidade de flag football antes de sequer pensar em dar o salto para o tackle. Nós temos muitos contactos a nível de federação e sei que a nível de clubes também, de jovens de 15 a 16 anos que têm interesse na modalidade, não podem competir ainda no tackle. Portanto, acho que a nossa prioridade para estes 3 anos que ainda faltam de mandato é mesmo dinamizar o flag football e tornar o flag football as nossas camadas jovens, entre aspas, Okay. do futebol americano. Acho que faz todo o sentido, sem sombra de dúvidas, e acho que é algo que os clubes já se deveriam ter preparado um bocado para isso, e contra mim falo, porque mesmo nos Devils não foi uma aposta ou melhor, foi algo que foi sempre falado, mas nunca houve realmente uma aposta nisso, por isso acho que é bom que estejam todos a apontar para o mesmo e todos a trabalhar nesse sentido. Sim, os clubes estão a trabalhar já, lá está, tal como a Federação neste ano teve a trabalhar na sombra, os clubes também estiveram a trabalhar, porque era uma necessidade que foi identificada por toda a gente, quer pela direção, quer pelos clubes que têm a modalidade, foi identificado desde o início que seria uma coisa a melhorar e os próprios clubes têm estado a trabalhar e agora vão estar a trabalhar diretamente com a Federação para que isto possa ser esta a nossa aposta, porque lá está o futuro, portanto tem que partir daí. Se quisermos sustentar que haja sustentabilidade no futuro, portanto, temos que começar já a atacar A pensar este nisso. ponto. E outra questão que eu tinha aqui para ti era relativamente a falar aqui um pouco, por exemplo, do modelo, não é bem modelo, mas aqui da parceria que foi feita, por exemplo, entre os Lumberjacks e os Crusaders com uma marca como a marca da Donuts, em que basicamente conseguiram aqui juntar o nome do clube a uma boa marca e ganharem alguma também visibilidade com isso. Achas que isto é um modelo que também pode ser sustentável para as equipas ou quem sabe para a liga e, por exemplo, teres uma liga que em vez de se chama Liga Portuguesa de Futebol Americano se chama, por exemplo, sei lá,
imagina o nome de uma marca, eu não quero estar a dizer aqui nomes de marcas porque depois isto pode entrar aqui, e a primeira marca que me vai à cabeça é uma marca de uma bebida alcoólica, mas, por exemplo... Eu também, exatamente, acho que pensámos no mesmo. Eu acho que isso diz mais sobre ti do que sobre mim, não sei. Não vamos falar disso. Não sou mesmo dos dois. Não, mas imagina, por exemplo, ser a Red Bull, a Red Bull Liga de Futebol Americano, Sim. achas que isso é um modelo sustentável ou não? Assim, essa é outra das nossas prioridades. Portanto, identificamos também isso como uma das várias prioridades que temos para ver se conseguimos captar algum patrocinador. O ideal, e acho que o mais fácil, será começar por aí. Portanto, se conseguirmos ter uma marca que nos dê, pelo menos, o naming da liga, por exemplo, uma das nossas ideias é ter, por exemplo, uma marca a dar o nome à liga de futebol americano, outra marca a dar o nome a um campeonato nacional de flag football, portanto, algo sempre assim nesses moldes. Agora, isso, lá está, portanto, tendo em conta a pandemia, portanto, isso não está esquecido, mas assim que conseguirmos voltar ao ativo, portanto, isso já está a ser tratado, a direção já está a tratar disso. Agora, os contactos ativos, portanto, tiveram que ficar adiados agora uns meses, mas isso é sem dúvida uma das prioridades, porque lá está, a nossa prioridade nesse ponto é que a Liga a Federação neste caso, tendo uma fonte de receita extra, nem que seja para permitir que, por exemplo, lá está, as camadas jovens, neste caso o flag football, não tenham custos associados, que se permita que os jovens treinem e compitam sem custos, ou com o mínimo de custos possível, porque lá está, temos os seguros, que é o custo maior que se tem a nível individual um atleta, que são desporto amador, e o grande custo que os atletas têm, o maior custo que os atletas têm é o seguro, que são, como o futebol americano é uma modalidade de risco, os custos dos seguros são sempre grandes. No flag football, mesmo o custo não sendo tão grande, porque o risco é mais reduzido, é sempre um custo. Claro. E nem que esse valor nos desse para aliviar os atletas em relação aos seguros, para nós era ótimo, era fundamental. Era uma grande vitória, não é? Exato. Pronto, olha, Gonçalo, obrigadíssimo aqui pela tua disponibilidade. Eu não te quero aqui fazer aquela pergunta de o que é que podemos esperar da Federação aqui para o futuro, porque eu sei que é difícil, não é? Com todo este contexto pandémico, com todas as restrições que existem. Eu acho que tu já foste dando aqui muitos toques àquilo que estão a fazer, àquilo que estão a trabalhar. Por isso, apenas desejar aqui o maior dos sucessos para ti e para a Federação Portuguesa de Futebol Americano. Do meu lado, vocês sabem que podem contar a 100% com ajuda naquilo que precisarem, aqui também em termos de divulgação no Tudo sobre Futebol Americano. Aliás, a ideia de lançar aqui durante estas próximas semanas este segmento é exatamente para também promover um bocadinho o futebol americano em Portugal, porque lá está, também estive ligado ao mesmo, apesar de agora não estar ligado a nenhuma equipa, nem mesmo à Federação, mas quero continuar aqui a contribuir de forma positiva. Por isso, obrigado uma vez mais aqui pela tua disponibilidade. Obrigado nós. E obrigado a todos aqueles que também nos acompanham, e já sabem que ao longo das próximas semanas, todos os sábados, vai haver um episódio a falar um pouco sobre a história do futebol americano em Portugal, quer seja este primeiro aqui sobre a Liga, sobre aquilo que está a ser feito atualmente, e depois aqui uma viagem pela memória, pelo passado, daquilo que são todas as equipas de futebol americano em Portugal, as suas histórias, as origens, sempre aqui com convidados para nos levarem nessas viagens pela memória. Obrigado a todos, um excelente resto de dia e até ao próximo episódio.